Oi pessoal, meu nome é Paulo Silveira, eu vou ser o instrutor de vocês nesse curso do Java 8. Nosso objetivo aqui é encarar as novidades que essa versão que saiu no começo de 2014 trouxe para a linguagem. Tem muitas coisas do dia a dia que a gente fazia que demorava, dava muito trabalho para escrever até a versão do Java 7. As outras linguagens até tiravam um pouco de sarro, não é? Olha, no Ruby, no C Sharp, no Scala, no Python é muito mais fácil de você pegar e vasculhar um monte de objetos para saber quais que são os que têm linha ímpar, para você saber quais que são os que têm mais de 5 caracteres, para você ordenar, para você remover elementos, para você trabalhar com coleções de elementos, você tinha que escrever bastante código. E agora o Java 8 trouxe uma série de mudanças na linguagem, inclusive são 3 as principais, que nós vamos ver aqui. Desde o método default até o lambda, até os métodos reference, tá certo? Depois disso a gente vai ver um pouco de API, a gente vai ver strings, collectors, data e optionals. Para você começar, você precisa ter o Java 8 instalado, e além disso você pode escolher seja Eclipse ou NetBeans com suporte ao Java 8. O Eclipse já tem esse suporte no Kepler, basta você instalar um plugin, tanto o Java 8, esse plugin tem aí no texto do nosso curso os links caso você precise, ou o Eclipse Luna em diante já tem esse suporte, tá certo? Vamos criar o nosso novo projeto e trabalhar com um pouco dessas dificuldades do dia a dia que a gente faz do Java, que o código costuma ficar longo. Vamos ver esses exemplos para depois aplicar o Java 8 de pouco em pouco e você poder também migrar o seu código e saber utilizar essas novas features, tá? Vamos criar um novo projeto aqui, um projeto Java no Eclipse. Lembre-se, verifique que a versão do Java 8 está disponível para você. Caso ela não esteja, você também pode seguir os passos do texto. Você pode ir em Windows Preference, verificar a pasta Java, installed JREs. E ali você pode adicionar a versão do Java 8, caso ela ainda não esteja adicionada. Vou escolher aqui o Java 8 e criar um projeto que se chama Java 8, um projeto de teste. E a gente vai criar aqui uma classe que vai se chamar ordena strings. Ela simplesmente vai ter um main aqui dentro. A gente vai ter uma classe, um método main, né? No Eclipse eu faço um main Ctrl espaço, ele já preenche pra gente aquele esqueleto, Ctrl Shift F ele já organiza tudo. E o que a gente vai fazer aqui? Dado uma lista de strings, eu quero ordená-la. Vamos fazer do jeito velho e ver o sofrimento que era? Então a gente vai criar aqui, usando a interface list, uma lista de string. Eu vou criar aqui essa lista que vai se chamar palavras. E ela vai ser uma nova array list de strings. E eu vou aqui, por exemplo, adicionar algumas palavras. Eu vou adicionar, por exemplo, o Alura Online. Eu vou adicionar, além do Alura Online, eu vou adicionar a editora Casa do Código, correto? E outras palavras. Você pode fazer o teste que você preferir. Editora Casa do Código, correto? E, por último, eu vou adicionar também a Kaelon, por exemplo. Você poderia usar também o Arrays as List, caso você já conheça. Como a gente faz para ordenar isso aqui? A gente utiliza aquelas classes auxiliares do Java útil. No nosso caso aqui, é uma classe que se chama Collections, com S no final, cheia de métodos estáticos, como, por exemplo, o método sort. E eu posso passar aqui como argumento as palavras. Tá bem? Caso eu faça isso e imprima a nossa lista de palavras, ela vai sair ordenada em ordem alfabética, em ordem lexicográfica, do A a Z. Tá certo? Vamos fazer o teste? Cliquei aqui da direita, Run As, e eu escolhi Java Application. Vamos ver se ele sai da forma correta. Alura, Kaelon, editora Casa do Código. Tudo bem. Ele está ordenando de acordo com o critério de comparação de uma string. Se você abrir o código-fonte da classe string, você vai ver que ela implementa comparable. E ela sempre compara de acordo com de A a Z. Não é dessa forma que a gente quer. Se não é dessa forma que a gente quer, como que eu falo que eu quero ordenar palavras de uma outra forma? Se você já conhece um pouco da API, você sabe que na API das Collections existe uma outra interface que se chama Comparator. Ela é responsável por você implementar e poder dizer, olha, essa string vem antes, essa string vem depois, essa string empata. Dado esse critério de comparação através do Comparator, você pode ordenar essa sua lista de strings por um outro critério. Vamos criar essa classe? Então essa classe vai se chamar comparador por tamanho. Ela precisa obrigatoriamente implementar essa interface que se chama comparator. E eu vou falar que ela é uma comparator de strings. O Eclipse aqui está reclamando porque falta implementar o método, correto? Se implementa uma interface, você é obrigado a ter aquele método, os métodos que aquela interface diz, ou declarar a classe como abstrata. Estou aqui adicionando os métodos e estou adicionando... Vou só mudar um pouco, né? Vou deletar esse código aqui. Eu dei o Ctrl 1 para adicionar os métodos.
Vou deletar o comentário e vou mudar aqui as strings só para ficar mais bonitinho. String S1, string S2. Se você ler a documentação dessa interface, ou passar o mouse aqui em cima, for ler o javadoc desse método, vai ler que ele fala aqui. Se o primeiro elemento for vir antes do segundo elemento, você deve retornar um número negativo. Se ele vier depois do segundo elemento, deve devolver um número positivo. E por último, se der um empate, você deve devolver 0. Mas o que quer dizer vir antes, vir depois ou 0? Isso depende de você. É você que vai escolher se ele deve vir antes ou vir depois. No nosso caso, vai depender do length da string. Então, o que a gente vai fazer aqui é uma série de comparações. Se a primeira string, o tamanho dela, for menor que o tamanho da segunda string, nesse caso, a gente vai retornar um número negativo. -1 ou o que você quiser. Caso contrário, ele já deu return, você não precisa nem escrever o else aqui, né? Porque se caiu nesse caso, ele já saiu pelo return. Então eu vou pôr aqui if, se for o outro caso, né? Se o length desse cara, do primeiro elemento, for maior que o do S2, o que a gente faz nesse caso? A gente retorna um número positivo. E por último, a gente retorna 0. Tá certo? No caso de dar o empate. Tá bem, se a gente já tem esse comparador aqui pronto, como que eu faço para aqui na nossa ordenação utilizar esse outro critério? Bem, basta a gente criar um objeto desse tipo, então eu vou criar um comparator de string, que eu vou chamar de comparador. E vai ser desse nosso tipo novo que a gente criou, que é o comparador por tamanho. Correto? Basta você passar aqui como segundo argumento, vírgula, esse novo comparador. Que aí, em vez do que ele usar a comparação natural, isso é, a comparação que a própria classe string definiu dentro da sua classe, a gente está usando esse novo critério que a gente escreveu. Vamos tentar rodar para ver o que acontece e ver como que muda a saída? Vou rodar aqui e vamos ver a saída. Olha lá, primeiro veio a Kaelon, depois a Lura Online, depois a editora Casa do Código. Por quê? Kaelon menor e assim por diante os outros elementos. Tudo bem? Se você mostrar isso para alguém que já trabalha com outras linguagens, que tem uma sintaxe um pouco mais enxuta e outros recursos que o Java 7, até o Java 7 não existiam, você vai ver que o código deles é muito menor do que escrever tudo isso aqui. Tudo bem? E o primeiro motivo desse caso aqui é a gente não ficar usando esse monte... Tá vendo esse collection sort aqui? Esse método auxiliar dentro de uma classe que chama collection, cheio de método estático. A gente até sabe que na orientação a objeto nem fica tão bonito ter classes cheias de método estático, métodos que nem classe útil. É claro que às vezes tem essa necessidade, mas nem sempre é tão bonito. O que acontece? Agora no Java 8 a gente não precisa mais escrever assim. Você pode escrever de uma outra forma. Agora a própria list tem um método, adivinha, que se chama sort e que recebe um comparator. Então eu posso passar aquele comparador que a gente criou. E o resultado dessa invocação ou dessa invocação é o mesmo. Quer ver? Vamos rodar de novo aqui o código e ver o que acontece? A mesma saída. Se você já está acostumado com Java até a versão 7, você vai saber que esse método sort nunca existiu na interface list, nem na arraylist, nem nas interfaces mães de list, que é a collection e a iterable. Então, como é? O que aconteceu que agora tem um novo método nessa interface? Se você for ver o código... A gente pode abrir o código-fonte do Java 8. Se você segurar o Ctrl, aí, o Command no Mac, o Ctrl, e clicar, ou apertar o F2 lá, você pode abrir o código-fonte da interface lista. O código-fonte da interface lista vai te revelar uma surpresa. Existem, assim como existem diversos métodos antigos da lista, existem métodos como, por exemplo, o sort. Só que dessa vez ele não tem ponto e vírgula, ele abre chaves e fecha chaves. Isso não é um método abstrato. É um método que tem corpo dentro de uma interface. E até a versão do Java 7 isso não era possível. Interfaces não podiam ter métodos concretos, apenas métodos abstratos. Então essa é a primeira novidade que a gente está enxergando. Ela se chama, não à toa, Default Methods. Um método dentro de uma interface que queira ter um corpo, ele precisa ter esse modificador default, essa palavra-chave ao lado dele. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que agora suas interfaces podem sim declarar novos métodos de uma maneira compatível com classes que já existiam. Porque se eles tivessem adicionado simplesmente um método sort na interface list, um método abstrato, o que ia acontecer? Todo mundo que implementa list, seja ArrayList, ou seja as listas do Hibernate, seja as listas do Apache Collection, elas iam quebrar, elas iam parar de funcionar, porque elas não têm aquele método. Se você adiciona métodos inescrupulosamente em interfaces,
O que acontece? Todo mundo que implementa aquelas interfaces é obrigado a ter aqueles métodos. Se eles não têm, eles param de compilar. Então, incluir esses default methods, que também não é novidade, em outras linguagens existe esse recurso parecido, incluir esse recurso permite a evolução de uma interface, sem que a gente quebre as classes antigas que já implementavam essa interface. Tá bem? É uma estratégia de evolução de interfaces. Ok? Existem outros métodos default na interface list, na interface collection, assim por diante. Durante o curso a gente vai ver alguns que são muito importantes. Ok? Inclusive, voltando aqui, vamos já ver um outro que normalmente se a gente quer imprimir um monte de elementos, a gente costuma fazer aqui o enhanced for, né? Eu faço assim, para cada string, eu vou chamar de P dentro de palavras, faça system out println, Ctrl espaço, system out do P. Tá certo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui uma outra forma de iterar em todos os elementos sem ser esse forzinho bonitinho, ó. Vou executar, vocês vão ver que o resultado é esperado, aparece um por linha. Existe agora no Java uma outra forma de fazer esse for each, né? Essa iteração em cada elemento da minha coleção. Agora, o palavras, isso é a minha lista, tem um método que se chama for each e que recebe um consumer. Um consumer que eu vou chamar aqui consumidor. Essa variável ainda não existe, por quê? Porque eu preciso criar. Mas para eu criar essa variável consumer que consome strings, eu vou precisar de uma classe que a implementa. Eu vou começar aqui com null, só para o código compilar. E a gente vai criar agora aqui uma classe que implementa essa interface consumidora. Porque o for each recebe um consumidor de strings. Então eu vou criar aqui uma classe que se chama imprime na linha. E ela vai implementar essa nova interface do Java 8, que se chama consumer. Entraram muitas interfaces novas no Java 8. Se você for ver, ela é de um pacote que se chama Java Util Function. Tem várias outras, a gente vai conhecer diversas delas. E aqui eu vou implementar o método, se eu vier aqui e der um Ctrl 1 ou clicar aqui no amarelinho de ideia, ele vai ter a opção implementar o método. E eu vou implementar. Esse método se chama accept, ele recebe uma string e tem aqui o corpo. O que eu vou fazer toda vez que eu for consumir uma string? O que eu vou fazer aqui, eu vou fazer um system out println nessa string. Tá certo? Um método bem simples, não é? É muito trivial. Eu estou simplesmente, dado uma string, imprime essa string. E agora eu posso fazer aqui nesse consumidor, eu posso dar um new nessa nossa classe que se chama imprime na linha. E passar esse consumidor como argumento. Tá bem? Vou deletar o for antigo, daquele formato antigo. Eu vou comentá-lo, tá bem? Eu vou pegar esse for aqui e comentar o código. Se eu executar o nosso código aqui, o que acontece? O resultado vai ser exatamente o mesmo. Tá certo? Por que isso? Porque esse consumidor aqui é uma forma nova de iterar em todos os elementos de uma coleção. Adivinha? Esse for each não existia antes, nem list, nem collection, nem iterable. Se você der um Ctrl clique aqui e for entrar no código fonte, você vai ver que ele é um novo método da interface iterable. Se você não conhece, a interface iterable é a mãe de collection. Todas as collections são iterables. Ela tem aquele método que se chama iterator. É ela que garante que toda coleção é iterável. Você tem aquele iterator, que hoje em dia a gente até usa pouco. Tá bem? Como que eles conseguiram adicionar esse novo método? Simplesmente porque ele é um método default. Se ele não fosse um método default, não se conseguiria adicionar um novo método na interface sem quebrar todas as coleções que já existiam sem esse tal do for each. Então aqui a gente está começando no nosso curso de Java 8, vendo o primeiro recurso, o mais básico, são os métodos defaults. O que eles fazem? Permite que você adicione um novo método numa interface e esse método seja concreto, ele tenha corpo e ele seja, de certa forma, herdado. Só um adendo, ele não é como uma classe abstrata. Uma classe abstrata você pode ter atributos, você pode ter estado. Uma interface não pode, mesmo no Java 8, ter estado. Ela só pode ter métodos concretos que chamam ou outros métodos estáticos de fora, ou métodos do próprio objeto ou do objeto passado como argumento. Vamos ver logo em seguida o lambda. Não deixe de fazer os exercícios e ver os outros links que a gente deixou aí no texto.